Conheci o amor da minha vida, aos 18 anos. Naquela época, nossa vida na universidade era uma verdadeira festa, repleta de alegria e momentos divertidos. 5 anos se passaram, e finalmente ele fez o tão esperado pedido de casamento. Muito entusiasmada aceitei. Eu estava radiante, ansiosa para construir uma família ao lado de Dário, o meu marido. No entanto, após tentarmos incessantemente ter um filho e vermos nossos esforços fracassarem, decidimos buscar ajuda médica. Mas o diagnóstico foi devastador, pois ele era estéril e nunca poderia realizar um dos meus maiores sonhos, o de ser mãe. Aquela notícia abalou nossos corações, principalmente o dele. E em meio à sua tristeza, tentei consolá-lo e mostrar que estaria ao seu lado independentemente das circunstâncias. Prometi que poderíamos adotar uma criança, e dar um novo sentido à nossa vida para preencher a nossa felicidade. No entanto, Dário rejeitou essa possibilidade. Ele desejava ter seu próprio filho, sonhava em ensiná-lo a jogar futebol, brincar com ele no parque e muito mais. Não conseguimos encontrar uma solução viável para o nosso dilema. Como se não bastasse, em um certo domingo à noite, recebemos a triste notícia de que a mãe de Dário havia falecido, deixando o Sr. Roberto, o seu pai, sozinho e tomado pela melancolia. Foi nesse momento que meu marido teve uma ideia que me surpreendeu. Ele sugeriu que adotássemos o seu pai, e que deveríamos acolhê-lo em nossa casa enquanto ele se recuperava e reconstruía sua vida. Não me restou outra opção, senão aceitar o seu pedido, pois Dário havia passado por uma semana extremamente difícil, e eu estava disposta a fazer qualquer coisa para arrancar um sorriso dele. Sabia, entretanto, que ter meu sogro em nossa casa poderia ser um desafio para mim. Pois sempre pensei que não dava certo morar com os sogros, pois isso costuma trazer muitas interferências indesejadas aos casamentos. Nas primeiras semanas, sentia um incômodo constante ao ter o Sr. Roberto sempre perto de mim, observando cada movimento que eu fazia, como se eu devesse prestar contas a Dário. Compartilhei minha inquietação com meu marido, e ele explicou que o pai era assim mesmo, provavelmente por causa da idade avançada, e que talvez estivesse tentando preencher o vazio deixado pela sua parceira de mais de 30 anos de relacionamento. Um dia, ao sair do chuveiro, notei a ausência do Sr. Roberto na sala e no quintal. Não pensei muito nisso, imaginando que ele tivesse saído para dar uma volta ou ir à loja. Dirigi-me ao quarto e comecei a me vestir lentamente, seguindo minha rotina habitual. No entanto, levei um susto ao olhar atentamente no espelho e notar alguém me observando dentro do armário. Agi impulsivamente, abrindo a porta subitamente, e para minha surpresa, lá estava meu sogro com as calças abaixadas, segurando seu órgão com a mão. Como se não bastasse, meu marido adentrou o quarto de forma repentina, percebendo que estávamos prestes a sair para o trabalho. Foi um momento extremamente desconfortável, um silêncio pesado pairou no carro durante todo o trajeto, o assunto não foi abordado e assim foi o dia inteiro. Minha mente ficou inundada de pensamentos e inseguranças. Se meu marido não tivesse chegado naquele momento, eu poderia ter sido vítima de abuso por parte daquele homem que se autodenominava meu sogro. Após alguns dias, relembrando a cena traumática, decidi desabafar com uma amiga e compartilhar o que havia ocorrido naquela manhã. Ela me sugeriu instalar câmeras de vigilância na entrada do quarto, e mostrar ao meu marido como aquele homem invadia nosso espaço pessoal, sem permissão. Aconselhou-me a não colocar a câmera dentro do quarto, para evitar interpretações equivocadas por parte de meu esposo. Seguindo sua orientação, decidi instalar uma câmera apontando diretamente para a porta do quarto. E por mais incrível que pareça, nunca consegui pegar o meu sogro em flagrante. Em uma tarde, ele se aproximou de mim e me pediu desculpas, pois ele não queria causar problemas. Por fim acabei aceitando as suas desculpas. A convivência com o Sr. Roberto foi melhorando diariamente. Nas tardes em que eu estava livre do trabalho, ele se tornou um homem extremamente prestativo, conquistando minha confiança aos poucos. Compartilhamos momentos agradáveis juntos, e comecei a enxergar meu sogro como alguém maduro, elegante, simpático, encantador e misterioso. Sentia uma leve necessidade de conhecê-lo melhor, e uma carência maternal que se tornou impossível de realizar com o meu marido devido à sua condição. Certo dia,
Comecei a analisar meticulosamente os últimos registros de vídeos que me restavam, e percebi que ele me observava com o mesmo prazer e desejo que meu marido havia perdido por mim. Então, sem perceber, comecei a vê-lo com outros olhos, deixando de enxergá-lo como um homem mais velho. Ciente do desejo que meu sogro sentia por mim, decidi fingir que estava doente para não ir trabalhar. Então disse ao meu marido que eu o esperaria em casa no final da tarde. Sabendo das emoções que meu sogro nutria por mim, resolvi tomar um banho como naquela vez em que tudo começou. Ao sair do banheiro, deparei-me com o Sr. Roberto sentado no sofá da sala. Aproveitei a oportunidade e o convenci a me acompanhar até o quarto, e ele prontamente aceitou. E dentro do quarto, sussurrei em seu ouvido: "E se em vez de apenas me observar, você colocasse suas mãos em mim? Estou disposta a fazer tudo com você." Aquela manhã romântica com meu sogro foi envolta de aromas de sabonete, perfume e uma música suave ao fundo. Eu estava tão saciada, tão plena com o Sr. Roberto, que passei a reservar um dia por semana para nossos encontros furtivos. No entanto, com o tempo, a culpa e a compaixão pelo meu marido começaram a me corroer. Ele era uma pessoa tão maravilhosa para mim, e um marido exemplar. Eu me via presa em um labirinto sem saída, dividida entre o amor que sentia por meu sogro e o afeto que ainda nutria pelo meu esposo. Eu desejava escapar, esquecer tudo que havia ocorrido dentro daquela casa, sem precisar dar explicações a ninguém. Tudo teria sido perfeito se eu não tivesse cedido àquela tentação e me entregado aos prazeres do encontro proibido com meu sogro. Após um mês, quando percebi que minha menstruação não havia chegado, compartilhei com o meu sogro a notícia de que aparentemente meu sonho de ser mãe havia se realizado, mas eu não sabia como lidar com aquela situação. Falei para ele o meu plano de sair de casa, de fugir daquela confusão, mas ele se opôs, de forma veemente. Algumas semanas depois, tornou-se impossível esconder minha barriga que começou a crescer. E o meu esposo, quando percebeu o que estava acontecendo, não teve outra alternativa senão me expulsar de casa, junto com o seu pai. Ele ficou desolado, uma decepção profunda tomou conta dele. Pois éramos as únicas pessoas na vida dele, que ele confiava, e tínhamos traído a sua confiança. Enquanto ele trabalhava arduamente para sustentar nós três, eu traía com o seu melhor amigo, e o pior de tudo, seu pai. A culpa, sem dúvida, se tornou uma companheira implacável e inevitável em minha vida, a partir de agora.